Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Nós vamos ler a partir do verso 7, a partir do verso 1, melhor dizendo, até o 7. Apocalipse 2, versos 1 a 7. E está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecer. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Hoje nós estamos começando a nossa série de ministrações Que Igreja Somos Nós? E essa série vai nos levar a refletir que tipo de igreja estamos sendo, que tipo de igreja estamos construindo, o que estamos fazendo no quesito de sermos igreja. Então, nossa temática é Igreja Somos Nós. E vamos tratar sobre essas 7 igrejas nas próximas semanas, começando hoje. O tema de hoje é a Igreja de Éfeso, a volta ao primeiro amor. Então viaje comigo agora em uma cidade vibrante e cheia de vida, onde há uma igreja destacada por sua dedicação e amor a Deus. A igreja de Éfeso, conhecida por sua fé inabalável e sua capacidade de resistir às adversidades. Mas, apesar de sua força, a igreja enfrentava um desafio: havia abandonado o primeiro amor. Imagine isso, caminhando pelas ruas de Éfeso, sentindo o cheiro do mar, o som das ondas batendo contra a costa. Você chega à igreja, um edifício simples, mas cheio de vida, onde os irmãos se reúnem para adorar e servir a Deus. Mas, ao conversar com os membros da igreja, você percebe que algo está faltando. Eles falam sobre sua fé, sobre sua dedicação, sobre sua luta contra os falsos profetas, mas há uma sensação de vazio, de que algo não está mais presente. Jesus, o Senhor da igreja, vê essa situação e decide enviar uma mensagem aos irmãos de Éfeso. Ele começa elogiando a sua fé e sua dedicação, dizendo que eles são conhecidos por sua perseverança, sua capacidade de resistir às adversidades. Mas, em seguida, ele apresenta um desafio: arrependa-te e volta às primeiras obras. Porque a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. O amor que os havia levado a seguir Jesus em primeiro lugar. Eles haviam se tornado tão focados em sua fé, em sua luta contra os falsos profetas, que haviam esquecido de amar a Deus com todo o coração. Imagine-se sendo um membro da igreja de Éfeso. Você se lembra do dia em que você conheceu a Jesus, do dia que você sentiu o amor de Deus em seu coração? Você se lembra da alegria e da paz que você sentiu ao seguir Jesus? Mas agora você sente que algo está faltando. Você está tão ocupado em defender a sua fé que você esqueceu de amar a Deus.
Os sinais dos tempos, meus irmãos, apontam para o cumprimento dos acontecimentos finais. E o Senhor Jesus, enquanto ainda estava em carne nessa terra, presente aqui entre nós, ele alertou seus discípulos sobre esses sinais dos últimos tempos. E uma das características que ele apresenta enfaticamente, algo que ele diz, é que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Isso está registrado em Mateus 24, 12. Quando nós analisamos esta fala, nós observamos que ele se refere a quase todos e não todos. Vai querer fazer parte da estatística ou não? Portanto, queridos, na tentativa de que sejamos culpados de estarmos entre os quase todos, o Senhor vem nos exortar, assim como ele fez com a igreja em Éfeso, a retomarmos uma postura de adoradores e não de religiosos. Nós temos diante de nós uma palavra muito necessária, muito oportuna. Temos aqui um convite, e o convite principal é: volta para o teu primeiro amor. O Senhor se apresenta a essa igreja como aquele que segura as 7 estrelas, anda entre os 7 candeeiros de ouro. Ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor dos pastores dessa igreja e está andando entre ela. O Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está contemplando todas as coisas. E ele olha para a igreja de Éfeso, ele elogia essa igreja por suas obras, ele elogia essa igreja pelo seu trabalho, ele elogia essa igreja por sua paciência, mas ele critica o que nós chamamos muitas vezes de perda do primeiro amor. Mas você vai observar que não é uma perda real que acontece aqui. Então ele traz a exortação para que eles se arrependam e recuperem a paixão inicial pela fé. E aí ele faz uma promessa. Ele diz: os que vencerem, os que superarem, os que se rearranjarem nele, esses terão acesso à árvore da vida. Aquela que lá no Éden, os nossos primeiros irmãos fizeram com que nós perdêssemos o acesso a ela. Então estamos diante de uma oportunidade maravilhosa de refletir sobre o nosso posicionamento como igreja. Estamos aqui olhando para a igreja coletiva de Éfeso, estamos aqui olhando para a igreja coletiva Portugal para Cristo, estamos aqui olhando para a igreja coletiva, Igreja do Senhor Jesus na terra, mas estamos olhando para nós também como templo do Espírito Santo de Deus, como igreja na coletividade que somos. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de refletirmos como estamos diante dele como igreja. E aqui nós temos uma fotografia de uma igreja que, nitidamente, nós já vimos aqui, ela não perde, ela abandona o seu primeiro amor. E o Senhor está chamando, então, essa igreja, assim como está chamando a nós também, para um abandono da religiosidade e uma intensificação do amor novamente por ele. Porque nós começamos uma jornada com Deus muito empolgado muitas vezes, muito animados muitas vezes, mas a rotina vai nos colocando muitas vezes muito mais focados no sistema do que na adoração. Muito mais focados na religiosidade, no segmento dos dogmas, das liturgias, das receitas que nos são propostas, do que no verdadeiro louvor a Deus. Ora, e se Deus está nos fazendo um chamado para um retorno para Ele, se Deus está nos fazendo um chamado para nos levantarmos do lugar que caímos,
Como podemos fazer isso? Primeiramente, como aplicado aqui para essa igreja, reconhecendo o nosso estado. Sinceramente, como você está hoje diante de Deus? Que igreja é você? Que crente, que filho de Deus é você hoje? Se avalie um pouquinho. Reconhecer o nosso estado é necessário. Olhar com os olhos de Deus sobre nós mesmos é necessário. E Jesus traz uma fotografia. Ele vem e fala assim, ó, aqui, ó. Esses são vocês. E o que ele diz? Ele dá aquele clique e mostra para eles, numa Polaroid. E ele diz, conheço as suas obras. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. Bonito na fotografia, não é? Uma igreja que tem obras, tem trabalho árduo, que tem perseverança, é uma igreja que sai bonita na foto. Que todo mundo fala, é uma boa igreja. Mas não basta ser boa igreja. Agora ele vai dizer o seguinte, sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Meus irmãos, uma igreja top, uma igreja apologética, que defende a fé, uma igreja vibrante nisso. Essa é a igreja de Éfeso. Então eu quero chamar você a tomar cuidado, porque muitas vezes o que nós estamos pensando que são ações que estão agradando a Deus, não estão efetivamente agradando a Deus. A igreja de Éfeso, uma igreja que com o seu significado de localização, seu significado de nome, é uma igreja desejável. Éfeso significa desejável. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já viram aquela igreja que as pessoas dizem, é gostoso de ir lá? É a igreja de Éfeso. É gostoso. Mas igreja não é lugar para ser gostoso de ir. Igreja é lugar para trazer a verdadeira adoração a Deus. E sim, é gostoso viver a verdadeira adoração a Deus. Mas nem todos querem isso. Porque muitos estão achando gostoso porque é fácil seguir a liturgia. É fácil seguir o dogma. É fácil se colocar na trilha da liderança. É fácil se colocar no caminho da jornada que está sendo estabelecida por determinada igreja, por determinada liderança. Mas ser desejável aos olhos humanos não significa que está sendo uma igreja certa diante dos olhos de Deus. Por isso, essa igreja ela representa o tipo de crente que precisa de renovação. O tipo de crente que precisa de avivamento. Porque tem um monte de igreja que as coisas estão muito certinhas, muito alinhadinhas, muito ajustadinhas. Mas Deus está dizendo, não tem essência. Não tem essência. Eu via no Brasil, as igrejas cronometravam os períodos, os processos, tudo. Acabou seu tempo, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. E o Espírito Santo nunca tem oportunidade de agir, de se mover. Quando a ação de Deus começa, já chega alguém para dizer, amém, amém, glória a Deus, temos que ir para a palavra, como se o Espírito Santo não fosse capaz de administrar o momento do culto. Tem que ter palavra, tem que ter canção, tem que ter oração, mas tem que ter Espírito Santo. E tem dia que ele vai dizer, só eu tá bom hoje, porque ele é a palavra, ele é a essência, ele é a revelação de Deus. Faz sentido ou não, meus irmãos? Então, queridos, entendam o seguinte, essa igreja, ela tem uma fotografia bonita, ela tem uma característica boa. Aquilo que as pessoas procuram, inclusive, é o organizadinho, o ministério infantil, tá tudo cronometrado, começa na hora, acaba na hora, é tudo intacto. Você entra e fala, é desejável, parece que eu estou no céu, só que Jesus está dizendo, mas eu não estou aí. Porque se o amor não está, ele não está. Ele não está. Esses irmãos são muito
Muito top, porque eles são guardiões da verdade. Eles são guardiões da doutrina. Eles defendem os pontos de fé, de acordo. Eles combatem as heresias, mas na contrapartida eles toleram comportamentos incompatíveis com o chamamento de Deus. Porque é impossível exercer o reino sem que haja amor. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo já vai dizer: se não tiver amor, de nada valerá. Não adianta cesta básica, não adianta evangelismo, não adianta obras, não adianta a defesa da fé. Se não existe amor, meus irmãos, o amor deve regar toda a nossa jornada. Cuidado. Porque, inclusive, quando tu vai ficando crente velho, crente Éfese, tu vai se tornando amargo. Tudo você... Sabe, meus irmãos, tem uma pessoa que tá assim, ó... é de crente levantando um troféuzinho humano. Mas eu, cara, seu troféu, a única coisa que nós temos aqui é Cristo Jesus. Dependemos dele, somos dele. E qualquer coisa que alcançamos, a glória é dele. Mas tem gente que vive toda hora levantando seu troféu. Que eu tenho, olha a medalha, olha o troféu, meu irmão. E esse tipo de gente fica amargo. Esse tipo de gente era cheio de... Você vai falar uma coisa... mas eu... É o crente Éfeso. Ele trabalha muito, é ativista, ele faz mais, ele quer fazer mais. Mas ele já não tem amor, ele não tem tolerância com as pessoas. Ele tá aqui, ó. Não tem paz. Não tem tranquilidade. Não para respirar. Não aproveita os momentos. Vive do passado. Igreja de Éfeso. Não, porque eles acham que o que eles fizeram lá no passado. E você vai ver, você vai descobrir coisas poderosas hoje aqui. Mas eles acham, não, nós estamos tudo certo, nós somos a igreja. Cuidado, meus irmãos. Eu sou um crente que sempre está por cima. Toda hora. Queridos, não tem problema nenhum tu falar de vez em quando a experiência que você viveu, da situação que você passou, da graça que o Senhor te deu. Mas toda vez que tu fala, é um negócio para botar você no pedestal. É a igreja de Éfeso. É a palavra, meus irmãos. É a palavra. Cuidado, filho. Você é novinho hoje, mas depois você pode virar um velhinho crente. Um crente velhinho. Você é um velhinho, criatura velha do pecado. Mas você pode virar um religioso velho. Cuidado. Nós comemos. Por isso que essa palavra está também para nós hoje. Que igreja queremos ser? Que igreja estamos construindo? Será que daqui 10 anos nós vamos estar com o mesmo vigor, Mirella? Com a mesma pegada, com a mesma vontade? O que é um crente que não está vivendo essa realidade aqui? É o crente que fala assim, Senhor, bora, eu quero mais. Vamos fazer mais, Senhor. Um dia daqui agora e me volta focando. Eu quero mais. Eu quero fazer, eu quero viver. O tempo todo, né? Eu quero viver algo novo. Não é que a gente tem que ficar toda hora com alguma coisa nova, né? Eu gosto também da visão de voltar para as veredas antigas, mas a gente está sempre nutrindo com perspectivas, com avanços, entende? Agora, essa igreja ela tem algumas marcas. É uma igreja enérgica. Não é aquela igreja que você chega lá, você percebeu na historinha que nós começamos aqui? Você chega e tem vida lá. Tem vida. Estão movimentando, os ministérios são intactos. Aí aquela vez você fala assim, uau! Eu ia em muitas igrejas do Brasil e falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é a perfeição. É quase o céu na terra. Mas aí depois você ia observando assim, aquela coisa meio para tirar foto. Hoje eles estão chamando de igrejas instagramável, não é isso? Pior que isso não é isso. Ele? Que Abraão. Exato. Olha só. Essa é uma igreja enérgica. A igreja é uma igreja enérgica em obras. Você já vai dizer para ela, conheço as tuas obras.
E quando o Senhor está dizendo isso, Ele está falando, eu vejo os seus ministérios, eu vejo as suas ações, eu vejo o seu trabalho significativo e produtivo no contexto da fé. Meu Deus, eles não estão pregando heresia, não estão fazendo nada errado. É bênção, não é? Mas toma cuidado. Tomemos cuidado para não nos tornarmos essa igreja. Eu já fui esse crente Éfeso. Eu já fui o crente Éfeso que era do estilo. Não, tem que estar com a Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não acredito. E tal. Mas eu já estava entrando no nível de maltratar as pessoas, entre aspas, de tanto que eu era o certão, porque eu sabia, tá na Bíblia. Até o dia que o Espírito falou comigo, e aí? Até quando você vai ficar aí com os seus irmãozinhos tudo certinho e eu não vou poder mais trabalhar? Eu falei, meu Deus, me ajuda aí que eu estou errado. É o dia que o Senhor manda a carta. Um dia a carta chegou para Éfeso. E a carta está chegando para nós hoje. Que crente você quer ser, meus irmãos? Mas o Senhor está dizendo, não conheço as suas obras, você faz as coisas certas. Muito bom. Aprenda com Jesus, sabendo como que ele faz correção? É assim que nós devemos fazer correção. Primeiro tu fala tudo de bom que a pessoa está fazendo. Tá bem? E depois, então, mas sobre isso aqui, você já parou para refletir? Avalia isso aqui, pensa nisso aqui. Tá entendendo? Que a gente é cheio, quando a gente é cheio de ser Éfeso, a gente acha, você tá errando, seu desgraçado, você tá indo, sai daí. Não, Jesus vem direitinho, ele vem na construção. E eu era muito assim. Ele chegou, não, a verdade é verdade, do e tal. E o Espírito foi trabalhando em minha vida sobre isso, queridos. Foi trabalhando. Ele foi me modelando, porque eu era muito bravão, eu era muito pá. E eu não tô nem indo pra falar a verdade. E tava falando a verdade. Tudo certo disso. Tá tudo certo. Mas faltava amor. Faltava amor. Aí um dia, eu tava fazendo 2 leituras em paralelo. Eu tava lendo um livro de manhã, outro livro à noite. E eles se completaram na minha vida. Assim, falando, meu Deus. E eu comecei a entrar em choque. E aí eu me deparei com um texto que o Senhor, ele veio e se manifestou em justiça e verdade. Mas ele veio primeiro em amor e verdade. Em amor e verdade. Então, o amor antecede a verdade, queridos. Está entendendo, Miguel? Tudo que a gente vai falar, o amor vem primeiro. A gente gosta de chegar e resolver já, mas aí nós estamos tornando crente Éfeso. Nós precisamos ser crente de Jesus. Nós precisamos ser igreja Jesus. Porque Jesus chega e ele vai falar assim, olha, suas obras estão jóia. Certinho, você já fica feliz. Você quer ver uma desgraça para a nossa vida? Eu odeio esse termo. E alguns ainda querem defender, e vale a pena, eu odeio. Olha, sabe, pastor, eu vou fazer uma crítica construtiva. Amigo, quando tu falou crítica, o construtiva já foi embora, porque já destruiu. Não funciona, não é? Você não vai ouvir mais nada. Na minha cabeça, esse crítica. Aí eu já vou mandar assim, irmão, não quero nem te ouvir, por favor. Agora se tomei e fala assim, olha, pastor, eu estava avaliando, poxa, tá muito legal isso aqui, aquilo ali tá muito da hora. Mas já pensou se a gente fizesse de uma outra forma aquela outra situação? Poxa, vamos pensar sobre isso então, vamos conversar. Aí não ofendeu, não... Agora, eu gostaria de fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Amém, queridos? Amém. Então Jesus, ele chega lá e fala assim, vocês são enérgicos, vocês têm obra. Mas não só obra, vocês têm esforço. O texto vai dizer o seu trabalho árduo, que é exatamente esforço. O esforço de vocês, a palavra copos, no grego. Essa palavra enfatiza um nível de trabalho e de dedicação que os cristãos de Éfeso tiveram em seu serviço ao Senhor. Eles trabalharam muito para Deus, mano. Trabalharam muito para Deus. Só que agora eles estavam deixando de trabalhar com Deus. E muitas igrejas estão falando nisso, eles estão trabalhando para Deus, mas não com Deus. Deus não nos chamou para trabalhar para Ele, porque quem trabalha é Ele. Ele só nos chamou para sermos cooperadores com Ele. Nós temos que trabalhar com Deus. O nosso trabalho tem que ser com Deus. Mas Jesus aí fala assim, tá joia, eu estou vendo, vocês continuam se esforçando. Agora, uma outra coisa linda que essa igreja tinha, uma coisa difícil de você enxergar na humanidade de hoje em dia, paciência. Era uma igreja que tinha paciência. Uma igreja perseverante. E o Senhor vai dizer para vocês têm perseverado. Ou seja, vocês têm tido resistência. O Senhor estava aqui destacando a capacidade
da igreja de suportar provações, dificuldades, mantendo a fé viva. Tinha fé, meus irmãos. Não é demais refletir sobre tudo isso aqui? Não é poderoso? Porque não é uma igreja para derrubada, não. Está intacta, firme. Mas o Senhor vem, aí ele dá uma derrubadinha para falar que, na verdade, eles estão derrubados na visão de Deus. Então, quando o Senhor tira a foto e mostra para eles, nós estamos lindo, né? Aí você começa a fazer um Photoshop naquela Polaroid e começa a colocar as coisas em ordem. Você olha para aquela igreja e fala assim, vocês estão jóias porque vocês são ortodoxos. O que é a ortodoxia? É aqueles que seguem a regra, a liturgia, segue o padrão. Não porque eu tomo 12 vezes, não porque eu não falta de um culto, não porque Jesus é meu Senhor, não porque é o meu Salvador, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não porque tudo certinho. Uma igreja apologética, ela provou os líderes, veja verso 2, pois a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Verso 6, você odeia as práticas dos nicolaítas, odiava as heresias, as práticas negativas os nicolaítas, têm significado de dominador do povo, e encorajava os crentes a participarem de festas idólatras. E a prostituição, olha só. E a igreja estava combatendo, maravilhas. Mas era uma igreja fria. Vocês já viram uma igreja fria? Vocês já se perceberam em uma igreja fria? Por quê? Porque faltou entusiasmo com o Senhor. Porque amor é o único fogo que tem que ser gerado no contexto de igreja. E esse fogo já não tinha mais na igreja de Éfeso. Não tinha mais amor com o Senhor, não tinha mais amor com os irmãos. Então tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não fazer, não fazer. Você já viu aquele tipo de gente que tudo pede para você fazer e ela é exigente e ela pede demais? Ou um líder, um pastor também, que pede para você não fazer, porque tem que ficar lindo, tem que ficar maravilhoso e tal. E não importa, não importa o tanto que esse tipo de gente tira as outras pessoas. O importante é que no dia do evento esteja tudo intacto. Ah, meus irmãos. Ah, meus irmãos, eu não tolero isso. Eu não tolero isso. Eu não aguento isso. Pessoas que querem fazer para os outros verem. Não tolere isso. Nós não queremos ser essa igreja. Nós não queremos ser essas pessoas. Nós não queremos fazer essa construção. Nós queremos ter aquelas pessoas, queridos, que prezam em primeiro lugar pelo amor. Que se tiver, nós cancelamos o evento, mas a nossa comunhão permanece. E se a gente tivesse, talvez alguns que tenham, não sei se tiveram já essa percepção, que hoje nós estamos com muitos crentes velhos aqui, mas os que são, tenho certeza que já participaram disso, vai fazer o congresso ABCBFXWZY, e aí tudo que importa e todas as brigas estabelecidas é por causa da cor da roupa, da cor da cortina, do enfeite que vai usar, da música que vai cantar, porque não colocou aquela que eu gosto. E quem disse, queridos, que o congresso é para você? Mas no final, é gabinete de pastor para ter uma renca de família desistindo da igreja. Porque nós estamos enganados em Jesus e porque tem esse tipo de gente que maltrata. Está entendendo? Aí esses eventos não geram uma alma salva, gastou milhares de dinheiro, gente que no dia comprou o chale, o encharpe de cetim, com o broche de prata, com a pérola, e deu um zóio para pagar. E só virou emprego. A igreja que não perdeu o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. O que o Senhor está dizendo então? Volta. E qual que é a primeira coisa que ele faz? Tira uma fotografia e mostra para nós. Estão conseguindo se avaliar aí ou não?
Estão pensando em vocês um pouco? Porque é legal ficar pensando nos outros, né? A gente vai ouvir as ministrações e pensa, nossa, meu Senhor, mas por que aquela irmã do Brasil não está aqui agora? A gente fica pensando assim, poxa, essa mensagem tinha que ser pregada lá não sei onde. Não, queridos. Chegou para você, Éfeso. A carta chegou para você hoje. Chegou para você. E não é gostoso? Não é gostoso? A gente pensar, poxa, bem hoje, os irmãos não vieram? Por que será, queridos? Essa mensagem é para mim. Eu venho. Eu estou amando essa mensagem a semana inteira. Estou beijando ela. Estou... Glória, Senhor. Glória, glória. Porque eu não quero ser essa igreja. Agora, que você vê a sua fotografia, basta ver e falar assim, poxa, isso é mesmo. Uau, nossa. É como lá nas 4 leis espirituais, né? Basta você saber que Jesus veio para te salvar, te libertar, te curar. Ah, agora eu sei. Não. O que tem que fazer, Fidelis? Tomar uma atitude. Tem que se arrepender. E agora que Jesus mostra a fotografia, voltar ao primeiro amor exige arrependimento. Por isso ele diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Pratique as obras que praticava no princípio. Então a primeira coisa que ele diz é, lembre-se. Lembrar-se é um convite à reflexão sobre o estado espiritual anterior que a igreja estava. Como que você estava vivendo? Qual que é a sua realidade? Como era antes? Como está sendo agora? Hã? Como era o seu fervor quando você recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador? Lembra? Eu queria orar, eu queria ler a Bíblia, eu queria ir para o monte, eu queria fazer, eu queria pedir a conta do trabalho, eu queria virar evangelista em tempo integral, eu queria... Né? Hã? Então o Senhor está dizendo, lembre-se como vocês estavam. Reconheça as falhas, veja onde você caiu, observe. Mas agora ele diz, arrependa-se. O que é o arrependimento? A metanoia. É o ato de arrependimento, não é um remorso. Ai, meu Deus, poxa. Ah, que saudade que eu tenho. Ah, mas no tempo daquele pastor. Ah, mas no nosso caso no Brasil. Ah, mas no tempo do missionário não mesmo. Ah, mas quando eu converti aquele pastor. Inclusive, geralmente é o que já morreu, né? Aí esse fica bom. O que morreu fica excelente. Geralmente é assim. Se já morreu, se ele já passou da sua vida, ele é bom. Se morreu, ele é excelente. Aquilo que era pastor. Aquilo que era pastor. Queridos irmãos, o Senhor está dizendo arrependa-se. O que é o arrependimento? Mudança de mente, transformação de mentalidade, que gera transformação de comportamento, de atitudes. Então é um verdadeiro convite, um convite claro à conversão e à renovação espiritual. Então ele diz, lembre-se, arrependa-se, e agora ele diz, volte. Tem que voltar, irmãos. Tem que voltar. Não adianta ter a bula, ter a informação, ter o caminho, ter o mapa e não usá-lo. Não adianta, não adianta. Vocês já usaram o Waze em contrapartida? Que ele fica toda hora recalculando a rota. Recalculando a rota. Recalculando. E aí o que você fica fazendo? Metendo a mão em cambuca, não é? Aí entra pela rua errada. Aí entra pela... Aí fica mais longe. Aí tem que fazer o retorno mais longe. Por quê? Porque você não estava vendo, não estava obedecendo, não estava agindo de acordo com o que foi exposto. E esse é um grande erro da igreja na atualidade. Muita palavra linda, muita gente pregando bonito, muita coisa boa, tem também, mas não tem pessoas para se posicionarem. Então, queridos, apesar de reconhecer as coisas boas na igreja, Jesus chama essa igreja de caída. Não adianta pensar que porque você está fazendo alguma coisa boa, que você está de pé. Não. E quando o Senhor fala sobre igreja caída aqui, no contexto original, ele está falando sobre uma queda espiritual, uma diminuição na fervorosa devoção e prática da fé. Está entendendo? Tinha fé na igreja? Tinha.
E também não é assim, não é que não existia amor nenhum, zero amor, não era isso. Mas não tinha mais aquele amor fervoroso necessário. Não tinha mais aquela compaixão, não tinha mais aquele desejo pelas almas, só tinha desejo por deixar as coisas alinhadinhas, bonitinhas, sabe? Então o Senhor está dizendo, eu tenho isso contra vocês são caídos. E por que vocês são caídos? Porque vocês abandonaram, não é perderam. Nunca cite a igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor. Eles não perderam. Porque perder é uma coisa assim, tá? Perdeu. Cadê? Não estou achando, meu Deus. Mas você ainda quer. Você está em busca, talvez. Mas essa igreja abandona. Quantas vezes eu oro, e aqui já orei com vocês várias vezes, dizendo, Senhor, nos traz um novo batismo de amor, porque a gente precisa de mais. Batismo de amor, constantemente procurando, cultivando. Mas essa igreja, eu não procurava mais isso. Eu só quero que as coisas estejam em ordem. Se lasque quem tiver que se lascar. Mas o Senhor está dizendo, eu tenho isso contra vocês abandonaram uma ação deliberada. Ele usa a palavra aqui, afex, do grego, que significa ação deliberada de afastamento, implicando que a igreja fez uma escolha consciente sobre suas práticas de fé. É aquele tipo de igreja que tu leva um mendigo lá para dentro, e o pastor fala assim, não, a gente não quer, irmão. Ô Thaís, leva essa pessoa embora daqui, ela não é para o nosso tipo de igreja. Meu Jesus, quando o Senhor está falando volta para o primeiro amor, Ele está falando sobre aquele sentimento de prazer de estar com a pessoa amada. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a alegria de estar junto, de fazer parte, não de cumprir protocolo. Se a gente pensar sobre relacionamentos conjugais, por exemplo, a gente pode pensar nos relacionamentos que vão se esfriando e a gente tinha aquele prazer, fazer de tudo e tal, e aí o tempo passa e aí você só está cumprindo o protocolo. Custa um mês, a gente lava, passa, cozinha, trabalha, faz o que tem que fazer, mas não tem mais aquela alegria de estar juntos. É isso que o Senhor está falando, vocês abandonaram isso. Então, queridos, eles não tinham deixado de amar o Senhor, mas o amor já não era mais fervoroso, já não correspondia ao que era necessário. E deixa eu te ajudar na memória. Efésios, o apóstolo Paulo escreve uma carta para essa igreja, 6 capítulos, o maior tratado sobre igreja na terra. Tudo que nós precisamos saber sobre ser igreja é Efésios, está registrado lá. E que igreja que nós estamos olhando aqui? Que igreja nós estamos olhando aqui? A igreja de Éfeso. Que igreja é essa? Uma igreja que quando ela estava fervorosa, que quando ela estava no seu primeiro amor, quando ela estava apaixonada por Jesus, o apóstolo Paulo escreve isso para ela. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Meu Deus! Éfeso era a igreja que fazia os líderes glorificarem ao Senhor. Queridos, não queremos ser essa igreja que todos possam orar e dizer glória a Deus pela vida de vocês. Que a liderança em desenvolvimento, que nós aqui possamos olhar e dizer, uau, glória a Deus pela vida de cada um aqui que o Senhor tem nos dado, olha que fervor, olha que graça, olha que tremendo. Essa é a igreja de Éfeso, está entendendo? Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos.
Incabível que agora o Senhor Jesus tem que mandar uma carta para ele e dizer: vocês abandonaram o primeiro amor. É triste. Que igreja queremos ser? Quem seremos nós daqui 5 anos? Quem seremos nós daqui 10 anos? Porque nós somos cheios de ficar dando desculpinhas. Porque eu não li a Bíblia, porque eu não orei, porque eu estou sentindo assim, estou sentindo assado. E o Senhor está apenas chamando: se arrependa. Se arrependa. Muda a volta. Agora, queridos, tome cuidado, porque é perfeitamente possível ser dedicado ao serviço sem amar com fervor. Acostumado. Acostumado. Há quantos anos você é crente, Ana? 20 anos. 20 anos vai na igreja, vai, e participa. E se não toma cuidado, estou fazendo. Não, mas a Ana até saiu do país dela para vir para outro. Pode perder fervor e continuar fazendo. Mas para não sermos essas pessoas, né? Deus está dizendo: vigia, se arrependa. Sabe por quê, irmãos? A igreja, o crente, ele pode ficar tão ocupado em servir que nem sobra tempo para adorar o Senhor. Toma cuidado, é bom servir, é maravilhoso, é necessário, mas tem que servir em adoração. Nós estamos crescendo, queridos, nós estamos avançando, e daqui a pouco é espaço maior, é mais trabalho, é muito mais coisas. Você não pode ficar preocupado com o bolo, com o café, com o chá. Fica adorando, fica nos pés de Jesus, seja Maria, não seja Marta. Fica nos pés de Jesus. A hora que cessar a adoração da coletividade, aí tu vai adorar com bolo, tu vai adorar com café. Não é: vamos vender bolo, vender café, vamos fazer a cantina, vamos fazer o bazar. Não, nós vamos adorar o Senhor. Queridos, é tão espiritual, e o Senhor vai nos modelando. É tão espiritual, que na quinta-feira, quando nós chegamos aqui, a Letícia já sofreu um embate espiritual. Porque é espiritual o que estamos fazendo. É espiritual. Um bazar que a igreja faz, que o povo de Deus faz, é espiritual. Entende? Então tome cuidado, porque tem um monte de gente que fala assim: vocês também são cheios de espiritualizar tudo. Somos mesmo, porque tudo é espiritual. Então tome cuidado, porque você pode fazer sem ter amor. Isso vai gerando esfriamento, que por sua vez apaga o testemunho para o mundo incrédulo. Então a gente não tem mais alegria. As pessoas chegam, não sente a vibração. Sente até uma energia. Era uma igreja enérgica? Era. Mas não tem essência. Olhe para as pessoas com amor. Fale com as pessoas com amor. Diminua a voz. Não queira se sobrepor. Se você viu que a pessoa tem uma experiência maior, menor que a sua, Deus sabe da sua experiência. Deixa ela falar nada. Não precisa dizer: não, mas você não sabe eu. Mas ele, mas eu já, mas eu... Não, estou aqui aprendendo, querido. Eu não sei fazer muita coisa, não. Mas quer conhecer um cara Zé? Não adianta olhar para o Figueiredo. Olha para mim. Olha para mim. Zé, sem nada, tenho tanto para aprender. Eu não curto ficar falando da minha história, eu curto falar de Jesus. E a minha história tem coisas muito legais que Jesus fez. Mas tem que encaixar no tempo certo, não tem que ficar. A Bíblia é cheia de dizer: não exalte você mesmo. Não levante você mesmo. Porque nós começamos a viver essa questão, a chama apaga, o mundo incrédulo não consegue mais ver Jesus em nós, e aí nós começamos a propagar religião e não Cristo. E aí, queridos, o verdadeiro testemunho, ele começa com o que somos e se manifesta no que falamos e fazemos. Se você na hora certa todo mundo vai ver.
Entende? Se você é, todo mundo vai ver uma hora. Se você é, uma hora, todo mundo vai ver. Ou melhor dizendo, o que você é, uma hora, todo mundo vai ver. Então, vai exercitar amor, vai exercitar compaixão, vai exercitar misericórdia. Hoje, Éfeso não passa de ruínas. Talvez porque não deu ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. A igreja não prevaleceu. A cidade não prevaleceu. Mas a voz do Espírito continua ecoando. E hoje a promessa chegou para nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Como eu já disse, a árvore que foi proibida lá no Éden, agora ela é dada novamente para os que creem. Porque só pode comer dela os que têm vida. E a evidência da vida abundante de Jesus Cristo dá aos que nele creem. Então essa é a garantia que nós temos vida, vida. A igreja de Jesus é cheia de vida. A igreja de Jesus se alimenta da árvore da vida. A igreja de Jesus, ela manifesta a essência. Ela não é uma igreja de aparência. Ela é uma igreja genuína. Lembra que nós falamos? Igreja simples. Igreja simples. Agora, é claro, não é porque a igreja tem ar-condicionado, banco estofado, que ela não vai ser uma igreja moral. Também tem. Também tem. Então, tome cuidado. Tome cuidado com os estereótipos. Mas hoje, lembre-se disso. Volte ao meu primeiro amor. Lembra-te, arrependa-te e volta. Essa é a mensagem clara de Jesus. É hora de nos arrependermos e voltarmos às primeiras obras. É hora de redescobrirmos o primeiro amor. O amor que nos leva a seguir Jesus. É a hora de lembrar que a fé não é apenas sobre defender uma doutrina, mas é sobre amar a Deus com todo o coração e amar o próximo. É isso. Ame a Deus. Ame o próximo. Ame as pessoas. Ah, mas a gente tá chato nesse mundo. Ame as pessoas. Ame os seus inimigos. Olhe para os seus inimigos. Faz sentido, queridos irmãos? É um bom alerta para nós? Que igreja queremos ser? Hoje estamos sendo chamados a volta ao primeiro amor. E o que aprendemos com essa igreja? Que a fé não é sobre defender uma doutrina. Não é sobre o estabelecimento de dogmas e liturgias. É sobre amar a Deus com todo o coração. Deixe as pessoas dizerem que você ama ao Senhor com todo o seu coração. Faça de tudo para que as pessoas vejam que você ama o Senhor. É isso que importa. É isso que nós devemos fazer. Mantenha o primeiro amor, o amor que nos leva a seguir Jesus. Preze por isso. Preserve isso. E seja todo dia atento. Todo dia atento. Para sentir como que você está tratando Deus, como você está se tratando, como você está tratando o próximo. Isso é importante, queridos. Lembre-se que a perseverança e a capacidade de resistir às adversidades são importantes, mas não podem substituir o amor a Deus. É melhor que você esfarele, mas na presença de Deus, do que você se torne forte, rígido, mas sem a presença de Deus. Você entende o que é isso? É melhor você ir chorar, é melhor você espernear, é melhor você ir lá gritar e dizer, Senhor, é porque eu te amo, porque eu estou fazendo isso, eu quero resoluções, do que você se manter uma pedra. E Deus não está mais. E Deus não age mais. Então aplique isso em sua vida. Aproveite essa semana e tome tempo para refletir sobre a sua fé e sobre o seu amor a Deus. Porque se eu amo a Deus, se eu amo uma pessoa, eu quero conhecer o estado dela. Quero saber como ela está. Se eu amo a Deus, se eu amo uma pessoa, eu não falo, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que mandar uma mensagem. Eu tenho. Não, poxa, peraí, eu lembrei de como vou mandar uma mensagem, vou ver como é que tá. Eu quero me encontrar, eu quero estar junto.
Então eu não tenho que ler a Bíblia. Eu não tenho. Eu amo a Jesus. Eu amo meu Deus. Eu quero conhecer mais. Eu quero saber mais dele. Eu quero ter intimidade com ele. Eu quero bater um papo com ele. É assim que funciona, Deus. É assim que tem que ser entre nós. Procure. Procure. Procure saber com que estamos uns aos outros. Manda uma mensagem para mim, e aí, pastor? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo? Firme e forte? Eu quero mandar mais para vocês. Quero saber mais como vocês estão. Queridos, busque redescobrir o primeiro amor. O amor que nos leva a seguir Jesus. Não se esqueça de amar a Deus com todo o coração, mesmo em meio às adversidades. Que possamos, queridos, aprender com a igreja de Éfeso e redescobrir o primeiro amor, o amor que nos leva a seguir Jesus. E que possamos amar a Deus com todo o coração e viver uma vida que seja agradável a Ele. Que igreja é essa? Valeu a reflexão? Totalmente todos, então, agora. Porque o Senhor nos mostrou uma fotografia e Ele nos deu o endereço. Ele já programou o Waze para nós. E foi aqui, ó. Lembra-te, arrependa-te e volta. Esse é o endereço. Lembra-te, arrependa-te e volta. Fique de pé, por favor, e tome decisões na presença do Senhor.